Agora a gente retoma a série de entrevistas com os vereadores eleitos para a próxima gestão municipal em Bauru. E a gente começa com a vereadora eleita pelo DEM, Chiara Ranieri. A Chiara já teve um mandato entre 2009 e 2012, se candidatou a prefeita e agora retorna ao Legislativo. Muito obrigada por sua presença, Chiara. Eu é que agradeço, um prazer enorme estar aqui. Chiara, nesse seu primeiro mandato, você era oposição, era bastante crítica ao prefeito, né? Que é o prefeito que ainda está, o Rodrigo Agostinho. Dessa vez, o seu partido, você apoiaram a candidatura do próximo prefeito desde o início. Como deve ser a sua postura em relação ao prefeito Gazeta? Eu acredito que nós fizemos uma posição bem consciente durante todo o nosso mandato anterior. E tudo aquilo que era importante para a cidade, que nós entendíamos que era prioridade, nós estávamos juntos apoiando. E acredito que tanto situação quanto oposição deve ter essa independência, esse trato com o mandato, né, de uma maneira que, embora seja situação ou seja oposição, tem uma legitimidade, né? Então, durante o mandato em que fui oposição, não é que discordava do que estava sendo proposto e muitas vezes votei bem consciente. Vou te dar um exemplo aqui, né? Prédio da estação ferroviária, eu fui contra a compra. Na época eram mais de 6 milhões sendo investidos e, no meu ponto de vista, a prioridade para aquele momento não devia ser aquela, né? Então, votei contra e votei praticamente sozinha, porque os vereadores de oposição, na época, votaram pela compra do prédio. Então, a dívida da Coab, a mesma situação, né? Então, não era por ser situação oposição que nós votávamos a favor ou contra, mas por entendermos que naquele momento a prioridade devesse ser ou não aquilo que nós estávamos julgando o mérito no momento. Neste mandato, sendo situação, eu acho que muda a relação com o prefeito, né? Eu acho que quando a gente tem proximidade com o prefeito, a gente pode estar discutindo, antes de fazer uma discussão pública na Câmara Municipal, nós podemos fazer uma discussão mais intimista com o prefeito, colocar pontos de vista, alertar sobre situações que podem ocorrer numa discussão. Eu acho que o que muda, na verdade, é mais nesse sentido. Chiara, ainda sobre o seu primeiro mandato, um dos projetos mais importantes que você apresentou e ele foi aprovado, é um projeto que delimita critérios e ele fixa impedimentos também para a nomeação em cargos de indicação, tanto no Legislativo quanto no Executivo, baseado na lei da ficha limpa. E neste momento, por exemplo, seu irmão está sendo cotado para assumir a Secretaria de Esportes, o José Ranieri Neto. Você vê algum impedimento seguindo o raciocínio dessa lei, no caso ele ocupar um cargo no Executivo e você ser a vereadora, os dois cumprindo os mandatos simultaneamente? Porque assim, nós temos duas leis distintas no município. Uma trata da ficha limpa, que é de minha autoria. A outra trata do nepotismo, que é do ex-vereador Toninho Garmes, né? Do nepotismo é a que trata dessa situação de parentescos entre pessoas numa mesma esfera de poder. Quando eu estava na Câmara, o vereador Batata assumiu a Secretaria de Esportes. E ele era marido da vice-prefeita do município. E foi um questionamento que foi feito na época e foi emitido um parecer de que não haveria, nessa situação, a questão de se aplicar a lei. Eu não sei neste caso, e não sei se será nomeado, se não será nomeado, não tive essa conversa. Eu prefiro me manter, me manter assim bem, até por ter um mandato de legislativo, me manter assim bem distante deste critério de nomeação, até por ter essa afinidade, esse parentesco. Mas com relação à ficha limpa, não. A ficha limpa ela aplica os mesmos critérios da ficha limpa nacional, aplica-se para a nomeação de cargos no município, tanto na prefeitura quanto na Câmara. Então, aí o que pega na verdade,
condenações, né? Então, as condenações que proíbem a pessoa de se candidatar por um prazo de 8 anos. Então, aqui em Bauru, essas pessoas, além de não poderem se candidatar, elas também não podem ocupar cargos de livre nomeação, né? De indicação, de confiança e tudo mais. Então, aí, quanto a isso, não teria problema nenhum. Tá certo, Chiara. O nosso tempo é bastante curto para a gente poder conversar com todos os vereadores eleitos. Eu agradeço a sua presença, desejo sorte e um bom trabalho nesse próximo mandato. Eu agradeço, parabéns pelo programa, é sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada.